Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Há 2 semanas, foi semana passada? Atrasada. A semana passada ou retrasada, eu não lembro. Retrasada? Obrigado. Quem lembra? Falamos um pouquinho, agora está melhor, olha que legal. Falamos um pouquinho da crucificação, sim ou não? Quem lembra? Lembra? Boa. Vamos continuar nesse tópico, mas eu quero levar um pouquinho uma situação onde um grande homem de Deus, todos nós conhecemos, um tal de Saulo. Feche os seus olhos, vamos orar, porque se o Espírito Santo não tomar direção, não vai sair nada. Espírito Santo, oramos a Ti. É Tua palavra, é o Teu povo, é a Tua igreja, é a Tua noiva, Senhor. O Senhor cuida, o Senhor trata do jeito que o Senhor tem que cuidar e tratar. Sou o Teu canal, sou o Teu instrumento. O Senhor sabe que de mim eu não tenho nada para ofertar, é o Teu povo, Senhor. Mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, usa-me, usa as minhas cordas vocais, usa as minhas atitudes, as minhas ações, usa os meus gestos, Senhor. E que o Teu povo entenda aquilo que o Senhor quer falar. Que essa palavra, meu Deus, caia em boa terra e dê fruto. E que as pessoas vejam, meu Deus, que o Senhor a chamou para ser sal e luz nessa terra. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? E aí eu comecei, falei, poxa, cara, tal de Saulo, um cara que perseguia a igreja, um cara que não queria nem saber, o prazer dele era ver os cristãos sendo mortos. No texto de Atos 9, põe lá fazendo um favor, 9, versículo 3 até o 6, abre lá. Acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Mas antes da gente ler o texto, posso perguntar uma coisa para você? Você sabe quem é você? Você tem a sua identidade definida em Cristo? Nós vamos ler uma história, mas antes da gente entrar nessa história, eu quero que você entenda. Hoje o Espírito Santo vai fazer com que você entenda quem é você em Cristo. Porque muitas vezes a gente entra na igreja, sai da igreja, mas não sabemos quem somos. E estamos levando a vida. A vida vai passando, a idade vai passando, e não sabemos quem somos em Cristo. Não temos a nossa identidade, não sabemos que Cristo morreu, mas por que Ele morreu? Qual foi o objetivo da sua morte? Para que Ele carregou a cruz, como a gente falou naquele dia? Muitas vezes não entendemos isso. Vamos lá para o texto. Atos 9, versículo 3, diz assim: em uma viagem, quando se aproximava de Damasco, e de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te
levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, não conseguia ver nada, e eles levaram pela mão até Damasco. Eita, o óculos é terrível, tem hora, hein? Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Até aqui. Saulo, ele saiu para perseguir cristão. A intenção dele é ir até Damasco para matar cristão. Mas com o decorrer da caminhada, da viagem, apareceu uma luz para ele. Saulo, ele era judeu, só que ele tinha uma cidadania romana. Ele era um cara circuncidado. Ele conhecia as escrituras. Então ele perseguia os cristãos em nome de Deus. Ele achava que ele estava fazendo o que estava fazendo para agradar a Deus. Então ele começou a perseguir os cristãos. Na sua viagem, acordou? Viu uma luz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Oxi, que loucura, que voz é essa? Quem és tu? Por que você me persegue? Eu sou Jesus a quem você tem tanto perseguido. Aqui nós estamos vendo um cara que conhece a palavra, que vivia na igreja nos domingos, que ia na igreja na quinta-feira, que vinha na reunião dos alfas. Cadê os alfas? Tá vendo? Ensaiamos, eu não falei, vai sair, né? Mas vai ficar bom, você vai ver, vocês vão ver. Vocês veem quando a gente fala, cadê os alfas? As mulheres fazem, meu Deus, vocês vão ver. Vai ter tanto homem nesse lugar aqui, ó. Voltando. E ele estava na quinta, estava no domingo, estava na reunião dos alfas, estava na reunião elas à mesa. Olha, as mulheres, ia falar Mulher Maravilha, das mulheres à mesa, estava ali, mas ele não entendia, ele não conhecia a quem ele estava perseguindo, ele não tinha uma identidade formada, ele achava que as ações estavam agradando a Deus, porque ele ouviu falar que ser cristão, seguir Jesus, era algo ruim. E os romanos, a intenção deles era perseguir realmente os cristãos, porque os cristãos estavam crescendo, e eles achavam que, poxa, esses caras vão dominar a gente, esses caras vão se rebelar e vão destruir o nosso império. Então Saulo falou, opa, aqui não, parceiro, vamos matar esse povo, vamos exterminar esse povo, vamos acabar com esse povo. Entendo que Saulo, ele não sabia ainda quem ele era. Continua o texto, vamos lá. Se o meu óculos me ajudar. Vamos lá. Mas o Senhor disse a Ananias, no 15: vá a este homem. Vá, este homem é meu instrumento
escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Olha o texto. Saulo teve um encontro com Jesus. Ali começou a formar uma identidade. Vamos lá? Quando nós temos um encontro com Cristo, começamos a ter uma nova identidade. Vocês não entenderam? Quando eu e você temos um encontro com Cristo, nova identidade é formada. Amém? Vocês estão entendendo? Jesus, ele te dá uma nova identidade. Ele pega aquele velho homem e transforma num novo homem. Ele pega aquela velha mulher e transforma numa nova mulher. Muitas vezes aquela mulher rinchosa, como fala? Obrigado. Aquela mulher reclamona, sabe? Ela aprende a ser uma mulher sábia. Ela começa a ser transformada. Ela começa a ser modelada. Aquele homem preguiçoso começa a se tornar um homem trabalhador. Começa a ser transformado, sabe? Ele começa a ser modificado. Mas é do dia para a noite? Não. Dia após dia, Jesus vai transformando ele. À medida que ele vai se lançando, Jesus vai transformando ele. À medida que ela vai se lançando, Jesus vai transformando ela. Ela se torna uma boa esposa. Ele se torna um bom marido. E vamos lá. E aí ele vai entendendo que ele começa a criar formas. Começa a ter identidade. Vamos lá. Onde eu parei? No 15, 16? 16. Mostrarei a eles o quanto deve mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe pareceu no caminho onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e veja e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, transformação só vem quando nós temos um encontro com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, somos apenas um zumbi, sem direção, sem saber quem somos e vivendo, porque é o Espírito Santo, ele que te direciona no caminho que você tem que andar. Saulo só teve uma transformação quando Ananias colocou a mão sobre a sua cabeça. Aquilo que ele não enxergava, ele voltou a enxergar. E o Espírito Santo se apossou de Saulo. O Espírito Santo nessa noite, ele está tirando escamas. O Espírito Santo essa noite, ele está quebrando coisas que vocês não estão enxergando dentro da sua casa. Ele está transformando aquela visão que você não tinha em uma nova visão. Deixa o Espírito Santo trabalhar, irmãos. Muitas vezes queremos tomar ação quando não é para tomar ação. Muitas vezes queremos falar quando não é para falar. Hoje eu aprendi isso, mais uma vez. Eu estava louco para falar com o meu chefe. Eu tinha umas coisas boas para falar para ele. E sempre acontecendo situações para eu não falar. Eu falava, não, agora eu vou falar. Aí eu chamava ele, vamos ali tomar um café? Ele, vamos. E acontecia alguma coisa para não ir tomar um café. Aí passava alguma coisa e aquele negócio, eu tenho que falar com ele, eu tenho que falar com ele.
E aí eu via, aí eu parei. Falei, Espírito Santo, o Senhor não quer que eu fale com ele. Porque se eu falar, eu vou falar besteira. E aí eu entendi. Tem hora que a gente precisa ficar quieto. Que é Ele que vai agir. É Ele que vai fazer. Quando falamos demais, agimos, Ele para de colocar a mão. E a gente quebra a cara. A gente quebra a cara. Aí eu falei, opa, não vou falar. Porque não é o meu patrão que vai me exaltar. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai tocar no coração dele para me chamar para tomar um café e resolver aquilo que tem que ser resolvido. Não sou eu mais. Tira a mão, irmão. Deixa o Espírito Santo fazer. Deixa o Espírito Santo agir. E quando o Espírito Santo se apossou de Saulo, uma nova identidade ali estava sendo formada. Continua, 16, 18. Imediatamente, algo como escama caiu dos seus olhos, caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Que forte isso aqui. Imediatamente, algo como escama. Mas você vê que no 17, só caiu a escama quando o Espírito Santo entrou nele. No 18 fala que a escama caiu. Só cai quando o Espírito Santo ele vai à frente, irmãos. Só vai ter resultado quando o Espírito Santo ele toma a frente da situação. Quando você quer resultado no seu casamento, deixa o Espírito Santo tomar a frente. Eu brinco, falo que o meu casamento é trio. Eu, minha esposa e o Espírito Santo. Porque se for eu fazer alguma coisa, meu casamento vai para a ruína. Já quase não. Já nos separamos já umas 3, 4 vezes. Para dar risada lá. Já chegou. Quando eu tomei ação, a coisa quase afundou. Chegou uma época que ela falou para mim assim, eu não quero mais. Ela falou para mim, eu não quero mais. E eu desesperei, falei, e agora? E eu me lembro como se fosse hoje. Eu descendo a escada, chorando. E aí eu falei assim, Espírito Santo, se o Senhor nos uniu, eu não vou fazer mais nada. O Senhor toma esse casamento em tuas mãos. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu pensei que não, voltamos, nos acertamos, resolvemos os nossos problemas e estamos até hoje. Mas eu tive que aprender. Mas é engraçado, você estava na igreja, eu estava na igreja, irmão. Eu pregava, eu fazia a obra, mas o meu casamento não era do jeito que a gente queria que tivesse. Não estava. Chegou ao ponto da gente falar, não dá. Não dá. Deixa o Espírito Santo cuidar do seu casamento. Deixa o Espírito Santo cuidar do seu trabalho. Deixa o Espírito Santo cuidar do seu dinheiro. É Ele que te dá. É Ele que te dá, Ele que te deu a sua família. Por você, meu irmão, por mim, não há nada bom em mim. Você vê eu sorrindo, brincando, mas vocês não me conhecem. Quem me conhece é ela. Só ela sabe como que eu sou em casa. Aqui, né? Poxa, abraço, beijo, né? Mas só ela sabe como eu sou em casa. Graças a Deus sou a mesma coisa, tá? E em casa eu sou mais meloso ainda. Em casa eu beijo mais ainda. Abraço mais ainda. Mas porque eu aprendi. Só que eu aprendi da forma ruim. Da forma que doeu.
na forma que eu quase perdi tudo. Doeu, mas eu tive que aprender. E para mim foi bom, aprendizado. Para mim foi muito bom. Doeu, chorei, gemi, mas hoje eu dou alegria, hoje eu dou risada, falo, ó, que eu passei, olha que eu passei, mas me calejou. Hoje eu posso falar, ei, casamento é maravilhoso, e dá certo, hein? O Espírito Santo entrou, a coisa funciona, e funciona mesmo. Vamos lá, no 19, diz assim: e depois de comer, recuperou as forças, Saulo passou vários dias com eles, com os discípulos em Damasco. Sabe o que ele foi fazer lá? Com os discípulos? Aprender. Muitas vezes não queremos aprender. Paulo era um cara estudioso, um cara que saberia falar várias línguas, mas ele desceu do salto e falou assim: ô Pedro, me ensina. Um cara que cortou a orelha do cara, um cara culto, vamos dizer assim, Saulo, cara culto, estudado, chega em Pedro: ô Pedro, me ensina. E o cara foi humilde o suficiente para aprender. Eu aprendo hoje com uma criança, irmão. Eu aprendo com você. Eu aprendo muito com a minha esposa. E quando eu não ouço a minha esposa, eu quebro a cara. E ela fala: eu te avisei. E é duro, né? Nós que somos homens, ouvir da esposa assim: eu não te avisei? Você não me ouve? Você não me ouve? Você não me ouve? Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Deus usa quem Ele quiser e como Ele quiser. Foi falado domingo. Deus usa o seu filho para falar com você. Mas você muitas vezes não ouve o que o Espírito Santo está falando. Quantas vezes a minha filha falava assim: pai, não briga. E eu não ouvia. A minha filha. Hoje ela fala: eu preciso aprender a ouvir. Precisamos aprender a ouvir. No 20 diz assim: depois que aprendeu com os apóstolos, logo começou a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia fala que só confessam Jesus quem é cheio do Espírito Santo. E ali ele começou a ter uma nova identidade, irmãos. Começou a ter uma nova identidade. Abre lá em Gálatas 2:20. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo era fera demais, cara. Abriram? Olha o que está dizendo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Acharam? Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Para ser parecido com Cristo, você precisa morrer. Que loucura! Para eu ser parecido com Cristo, eu preciso morrer? Sim! Se os meus desejos carnais, adâmicos, não morrer, não tem como eu parecer com Cristo. Não posso. Não dá. Não dá liga, irmãos. Não dá liga. Pornografia não combina com santidade. Cristo é santo. Não combina. Mentira não combina com santidade.
Não dá liga. Então, isso precisa morrer dentro de mim, para que Cristo viva. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo. Quer dizer, tudo que era velho precisa morrer. Precisa morrer. Se não morrer, não dá para viver. Tem uma canção que diz assim: morrer, 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 para viver. Quem sabe? Cadê? A Cibele deve saber. Lembra dessa canção? Qual que é o grupo, fia? Isso. Ela canta assim: morrer, 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 para viver. Não conhece? Ixi. Quer dizer, se você não morrer, não tem como viver. Se as brigas da sua casa não morrer, seu casamento vai morrer. Você não vai ver a glória de Deus. Vai ser mais um casamento que acabou. Aí as pessoas vão falar assim: eu não falei que não ia dar certo? Eu falei que não ia dar certo. O Joãozinho não era para Maria, a Maria não era para o Joãozinho. Morte. Precisa ter morte, irmãos. Precisa ter morte. Tá louco, o Gilmar hoje está malucão. Se você não morrer, irmãos, Cristo não tem como viver em você. Se os meus desejos não ser mortificado na cruz, não tem como Cristo viver em mim. Não tem como. Não existe isso. Não tem. Romanos 6:11 diz assim: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado. Você não é obrigado a matar a sua vontade ou o seu desejo. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Você faz porque você quer viver para Cristo. Você não é obrigado a falar assim: não quero ver pornografia. Você não é obrigado. Você não é obrigado a não ter amante. Você não é obrigado. Se você quiser ter amante, você vai ter. Se você quer continuar vendo pornografia, você vai ver. Se você quiser continuar se masturbando, você vai continuar. A vida é sua, irmão. A vida é sua. Você faz dela o que você quiser, mas depois não reclama do resultado no final. Depois não reclama porque Cristo não viveu no seu casamento. Depois não reclama porque Cristo não viveu no seu trabalho. Porque você não quer morrer. Você não quer matar a sua vontade. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Olha, de novo falando, precisa morrer para que Cristo viva em você. Quando Paulo ou Saulo teve um encontro com Jesus no caminho, o seu passado ficou para trás. Ei, aquele Paulo que assassinava os cristãos, aquele Paulo que perseguia a igreja, ficou lá atrás, morreu, acabou, já era. Aquele Gilmar, que fazia um monte de coisa errada, um monte de cagada, acabou, já era. Precisa um antes e um depois. Mas muitas vezes a gente só fica no antes. E o depois nunca vai vir. A gente não vai ver esse novo de Deus na nossa vida. Mas porque eu estou plantado, eu estou enraizado lá no passado. Irmãos, passado é passado e acabou. Já viveu, não tem como viver mais. Acabou. Acabou, já era.
2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, olha lá, olha que Paulo está falando. Portanto, se alguém está em Cristo, olha, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas, o seu passado, já passou. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão. Vocês estão aqui comigo? Eis que surgirão coisas. Quer viver coisa nova de Deus? Ei, sim ou não? Para de viver o passado, irmão. Lembra aquele seu relacionamento? Passou, acabou. Você está vivendo um novo relacionamento. Lembra aquele homem, aquela mulher que judiava, o homem te judiava? Passou, você está vivendo um novo relacionamento. Não traga o seu relacionamento para o novo. Ei, lembra daquele seu patrão? Ai, meu patrão era assim. Acabou, passou, você está vivendo um novo. Passou. Quer viver o novo? Esquece o antigo. Não dá para Jesus fazer algo novo se ainda você está vivendo o antigo. Não tem como, não tem como. Não tem como. Mateus 29:9 diz assim. Então, olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Paulo precisou passar por uma reformulação, uma transformação, precisou ser desconstruído para ser construído. Ser desconstruído não é fácil, dói, leva tempo. Ser aquela vontade de fazer coisa errada, para você falar não resistir, leva tempo, dói, mas precisa passar, é um processo. Paulo precisou passar por aquele processo. Ele precisou ser desconstruído. Aquele velho Saulo já era desconstrução. Aquele velho Gilmar já era desconstrução. Agora precisa nascer um novo Gilmar em Cristo Jesus. E será que eu estou pronto para ser construído de novo? Não, essa nem é a pergunta. Será que você ou eu estou pronto para ser desconstruído? Para ser quebrado? Para ser transformado? Como o olheiro quer fazer com barro? A gente canta, né? Como que é o louvor? Como que é esse louvor? Na mão do olheiro. Você quer ser barro na mão do olheiro mesmo? Eita Jesus, essa é a época que eu tinha cabelo. Eu quero ser um barro, um vaso novo. Irmão, precisa ser quebrado e ser feito um barro, um vaso novo. Será que você aguenta esse quebrar de Deus? Será que nós vamos aguentar o quebrar de Deus? Quebrar, é quebrar mesmo, deixar só o caquinho ele ali moer, esquentar aquele barro, fazer o barro de novo e começar a modelar. Pôr na maquininha ali, só com o pezinho, molhar a mão. Já viu fazendo o barro? Vai falar que nunca assistiram o Ghost. Né? Eita, será? Me senti agora, velho. Nunca assistiram o Ghost. Do Ghost do outro lado da vida. É mais ou menos uma bancadinha dessa aqui, né? E ela fica aqui, fazendo barro, fazendo vaso, até chegar no formato que ela quer. Mas muitas vezes ela vai fazendo, o barro, aí ele vai com paciência,
Não é assim com a gente? Aí a gente começa a pegar modelagem, começamos a pegar forma, aí a gente cai. Aí ele fala assim: vem cá, meu filho, é assim que eu quero que você anda, é assim que eu quero que te conduzir. E aí ele começa de novo, modelar, vai fazendo, pega, coloca a mão na água lá e vai mexendo o barro, vai girando aquele treco, vai fazendo. Mateus 24:9 diz assim: então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Saulo, ele foi odiado, Saulo foi perseguido, Saulo foi morto por causa do nome de Jesus. Aquele nome que ele perseguia, ele foi perseguido e foi morto por causa desse nome. Depois que ele foi construído, depois que Jesus pegou, colocou ele naquela máquina e começou a fazer dele um vaso novo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Ontem foi terça-feira, acho que eu estava conversando com as meninas. De vez em quando a gente troca umas ideias bacanas, e a gente estava falando sobre um pouquinho. E eu perguntei para elas assim, perguntei para minha esposa, falei: amor, o que você entende sobre identidade? O que você vê? Falei: só que não identidade RG, mas o que você entende sobre identidade em Cristo? E ela começou a falar o que ela achava, o que ela entendia. E aí eu fiquei meio preocupado, não com ela. E ela falou para mim assim: eu fiquei um tempo sem saber quem eu era dentro da igreja. Eu falei: meu Deus, eu conheço a minha esposa, e eu falo para vocês, sem medo de errar, a minha esposa é uma mulher de Deus. A minha esposa é uma mulher temente a Deus, sem medo de errar, sem ter curva. A minha mulher é uma mulher temente a Deus. Teve no dia como chama, na sexta-feira que teve, como chama? Revival. Eita, esses nomes francês. Teve, eu cheguei cansado, eu não quis vir. Meu Deus do céu, essa mulher me perturbou. Ela me perturbou porque ela não veio. Ela me perturbou porque ela queria vir. E ela falou: eu estou me sentindo mal porque eu não fui. Olha o desejo, a vontade de estar no meio dos irmãos. Aí eu falei: amor, mas eu queria ficar com você em casa, com vocês. Mas eu queria estar lá, eu queria. E ficou com o bicão para mim. Falei: meu, aí eu comecei a me sentir mal. Falei: caramba, eu não levei a mulher na igreja. Falei: e agora, Jesus, quando vai ter de novo? Mas o Espírito Santo, Ele cuida. Ela ficou chateada, ela ficou brava comigo. Mas no sábado de manhã, o Espírito Santo falou com ela. E falou para ela assim: ó, calma, há tempo para tudo, para vocês ficar de boa. Aí ela falou que aquilo ali aliviou o coração dela, porque até no sábado ela estava brava comigo, porque eu não trouxe ela. Ela ficou brava, chateada comigo. Mas você vê que o Espírito Santo, Ele cuida. Ele cuida da gente.
Saulo, ele conheceu o sofrimento, ele entendeu a identidade dele em Cristo Jesus. No entanto, ele foi aprender com os apóstolos, se diminuiu e aprendeu e saiu com a sua identidade formada em Cristo. E pregou o evangelho aos gentios. Aí ela fala assim, mas aí Jesus trocou o nome de Saulo para Paulo? Não. Como não? Não. Por ser um cidadão romano, para ele poder alcançar os gentios, ele mesmo colocou o nome dele de Paulo. Porque a galera sabia que Saulo era um perseguidor, Paulo não. Deu para entender? Então para com esse negócio aí, que Jesus transformou o nome de Saulo para Paulo. Está na Bíblia. E vamos lá, para a gente ir para o final. Voltando. E aí eu perguntei para ela, ela falou um negócio interessante. Ela falou assim, o casal ele tem um filho, certo? O filho ele parece com o casal, sim ou não? Você olha para Sofia, eu vejo a Carol. Eu olho para o Avelazinho, eu vejo o pastor Avelar. Então você vê que são parecidos. Mas isso não significa que a Sofia e o Avelazinho está amarrado em nome de Jesus, vai seguir o mesmo caminho que o pai e a mãe seguem. São paulinos em nome de Jesus. Entenda uma coisa, irmãos. Não é porque eu sou filho do meu pai que eu faço as mesmas coisas que o meu pai faz. Você precisa entender. Identidade é sua. Você só parece com o seu pai, com a sua mãe, mas você não faz as mesmas coisas que eles fazem. A sua identidade é formada por você. Você que faz a sua identidade, você que queira parecer ou não, você que quer parecer ou não com Jesus, é você. Você decide, você define isso. Mas eu não quero. Escolha sua. Decisão é sua. É decisão sua. Quando Paulo entendeu quem era Cristo, não quis apenas só aparecer com Cristo. Olha que legal. Ele quis ser imitador. Eu não só pareço com meu pai, eu imito. Eu só não pareço com Cristo, eu imito Cristo. Eu quero fazer a mesma coisa que Cristo fez. Cristo curou, por que eu não posso curar também em nome dele? Cristo libertou, por que eu não posso libertar em nome dele? Identidade formada. Identidade formada. Eu só não sou só apenas parecido, eu faço as mesmas coisas que ele faz. Amém? 1 Coríntios 11 diz assim: tornou-se meus imitadores, como sou de Cristo. Olha que legal. Irmãos, o dia que você entender que a mesma autoridade que o Pai deu para Jesus, Jesus deu para você, você vai arrebentar. Nada vai te parar, nada vai te frear, nada vai te brecar, nada, porque você entendeu, você já tem na sua mente uma identidade formada, e vai falar: ei, eu não só sigo Cristo, eu imito a Cristo. Eu não só pareço com Cristo, eu faço as mesmas coisas que Cristo fazia, e Ele me deu poder e autoridade para isso. Ele deu.
Se você crer, se você acreditar, coloca a mão num doente e em nome de Jesus, determina ou profetiza a cura para ver se não vai ser curado. O Espírito Santo está louco para agir no meio da igreja. Eu fico triste, porque eu não vejo mais milagres acontecendo na igreja. Na minha mocidade, eu via pessoas levantando da cadeira de roda, sendo curada e levando a cadeira de roda embora. Hoje eu não vejo as pessoas nem sendo curadas de dor de cabeça. Parece que o céu fechou, acabou a cura na igreja. Mas sabe por que não acontece mais isso? Porque as pessoas não entendem quem elas são e o poder que ela tem através do nome de Jesus. Você tem poder, irmãos. Ele te deu poder e autoridade. Mas a gente está se escondendo. A gente está se escondendo, a gente está com medo de falar assim: ei, seja curado em nome de Jesus. Estamos com medo. Estamos com medo. Eu sou um desses. Eu reconheço. Quanto tempo eu não coloco a mão em ninguém e não profetizo cura? Quanto tempo você não coloca a mão em ninguém e profetiza a cura? Todos os cultos que eu fazia tinha oração de cura. Eu não faço mais isso. Caramba, estou perdendo a identidade. Eu estou esquecendo para o que eu fui chamado. Irmãos, e aí eu comecei e falei: não, pera lá, está errado. Para abençoar eu recebi ordem. E por que eu não abençoo? Porque sabe por quê? Porque eu só estou pensando em mim. Eu quero para mim, preciso para mim, eu quero mim e os outros. Irmãos, use da autoridade que você tem. Profetiza sobre a vida das pessoas. Você não crê? Você não acredita? Você não acredita? Eu sou meio doido. Eu sou meio doido na fé. Eu sou meio maluco. A Bíblia fala que os apóstolos não tinham como chegar em outras pessoas. Eu falei: poxa, se eu sou um imitador, eu vou imitar também. E não tinha como chegar. E aí a mulher chegou em mim e falou assim, na época, pastor, quando eu cuidava de igreja, pastor, a fulana está doente, e eu não tinha como ir. Eu sou maluco. Eu falei: tá bom, você crê? Creio. Peguei e fui no banheiro, tirei um pedaço da camisa que eu estava, falei: ó, coloca sobre ela e em nome de Jesus ela vai ser curada. E pode voltar à noite para dar testemunho. E a mulher não voltou à noite para dar testemunho? Pastor, aconteceu o jeito que você falou. Mas é para a glória minha? Não, é para a glória de Jesus. Ela foi curada em nome de Jesus. Mas eu não podia ir. A minha camisa foi lá. Os apóstolos faziam isso. Não dá para ir, toma, leva lá. E em nome de Jesus ela vai ser curada. A sombra de Pedro, onde passava, curava. Mas para a glória de Pedro? Não, porque o Espírito Santo estava em Pedro. Identidade definida. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Fiquem de pé em nome de Jesus. Senão eu vou, para finalizar, Filipenses 1:21 diz assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Quando você morrer, você vai ter lucro. Você não vai ter perca. E você vai viver em Cristo. Você vai ter um casamento em Cristo. Você vai ter uma história nova em Cristo Jesus. Precisamos morrer, irmãos, para que Cristo viva em nós e através de nós. Feche os seus olhos.
Enquanto canto o louvor, aleluia, 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 aleluia. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Aleluia. Diz que forte sou. O Espírito Santo, Ele está aqui. Fraqueza em mim, que seguro estou, se frágil me sentir. Aleluia, aleluia.